7h18, quadro Check-up no rádio, hoje recebendo o Dr. Belísio Neto, médico geriatra, para falar hoje de um tema que com certeza vai aí lhe interessar, que é o estresse do cuidador. Dr. Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes, internautas. Uma satisfação mais uma vez poder levar saúde, poder levar informações de saúde à casa do ouvinte através do rádio, da TV e da internet. Cuidadores de idosos se estressam muito? Olha, a sobrecarga do trabalho no cuidar de paciente idoso dependente é muito alta, Marcos. A gente tem uma incidência de doenças como síndrome de Burnout, como estresse, ansiedade e depressão muito alta. A gente sabe que o idoso, quando ele requer algum grau de dependência, e não são poucos, pra você ter ideia, 40% dos pacientes acima de 65 anos, 40% eles têm algum grau de dependência. E quando eles começam a ficar dependentes, eles começam a necessitar de auxílio de alguém. Esse auxílio pode ser de um familiar, às vezes tem um filho ou uma filha que mora em casa, um neto, e esse arranjo familiar, as famílias geralmente é quem decide, ele pode ser informal quando ele é contratado. A gente sabe que moramos numa região onde nosso status financeiro, nossa condição socioeconômica não é das melhores, e contratar cuidador às vezes fica dispendioso, é um fator que inclusive agrava a proposta de ter cuidador. Mas de forma geral, o cuidador, ele não só adoece de estresse, ele adoece de tudo, ele adoece de várias outras doenças, porque ele deixa de cuidar da saúde dele, ele deixa de praticar atividade física, ele deixa de fazer uma alimentação saudável, ele começa a não dormir bem e começa a viver, a absorver aquele ambiente de trabalho com um cuidador totalmente dependente, findando sem querer, adoecendo, e findando, negligenciando algumas coisas que um cuidador tranquilo poderia não fazer. Então, cuida bem, eu até coloquei ontem no meu Facebook, quem está bem. Se você está doente, você cuida mal. Então, o cuidador ele tem que se preocupar com ele também. A gente tá durante nossa entrevista, geralmente pacientes de primeira vez, a gente faz questão do cuidador vir, cuidador ou cuidadores, se tiver mais de um, às vezes tem um que é de dia, às vezes tem um que é de noite, dele vir para a entrevista, para a gente não só colher com mais fidedignidade, com melhor acurácia os dados do cuidador, do paciente, porque quem sabe mesmo é quem está ali perto, não é o filho que paga a consulta, que mora fora, é o cuidador. Então a gente traz para pegar melhor esses dados e para a gente avaliar de forma a detectar algum grau de estresse e poder tratá-los. A gente medica também o cuidador, a gente orienta, a gente acolhe ele, porque o nosso paciente só vai estar bem se o cuidador estiver bem também. Nessa linha que você mesmo falou de que cuida bem quem está bem, né? Como é que você faz para driblar, por exemplo, essa questão da sobrecarga de trabalho, os outros estresses, os fatores de estresse que afetam, por exemplo, o cuidador? Bem, Marcos, a gente tem que lembrar que o paciente idoso é um paciente que ele é acompanhado. A geriatria, ela acompanha os pacientes idosos de uma forma a tratar alguma doença que tenha e evitar que o paciente fique internando, fique adoecendo, fique subindo pressão, fique baixando pressão, fique caindo, entre em demência. Então esse acompanhamento é que é o fundamental. O que boa parte das famílias fazem leva o idoso quando ele adoece. Tem uma pneumonia, ali a gente trata e ele nunca mais aparece, e depois volta com outra pneumonia. A gente poderia ter feito alguma intervenção para evitar essa pneumonia, e esse acompanhamento é perdido, né? Da mesma forma, isso respinga no cuidador, porque o cuidador, numa consulta de uma pneumonia, geralmente ele não vem. No acompanhamento é que a gente consegue dizer, olha, traga o cuidador, é fundamental, a gente precisa. E esses problemas, eles são gerenciados. Uma coisa que a gente preza bastante é a educação do paciente, da família, de quem cuida. Eles entenderem melhor a doença, ele é dependente,
ele tem uma demência de Alzheimer, ele evolui dessa forma, ele pode se agitar a tal hora, e isso, a educação da família e do cuidador sobre a doença, sobre o quadro, facilita a gente conseguir rearranjar a família. A gente tem estratégia de colocar o filho para dar uma alimentação uma vez, colocar um filho para no final de semana dar aquela folga do cuidador, que é importante ele ter uma folga. Dividir quando não tem cuidador, a família faz uma escala, porque sempre tem uns que não quer cuidar, sempre tem uns que quer colocar a carga em cima do outro, e os outros ficam dando pitaco. Isso é natural de família que tem paciente dependente. Então o que a gente faz de maneira eficaz, e lembrando que a gente é prejudicado porque o idoso, por vezes as famílias negligenciam esse fato dele ser acompanhado. Ele tem que ter aquela, eu sempre digo, é como um carro velho, ele tem que ter uma manutenção. Então a gente, nessa consulta a gente avalia o cuidador também. Então a gente faz intervenção nesse modelo de criar estratégias para que evite essa sobrecarga de trabalho, de criar estratégias para orientar a saúde, pedir exames para o cuidador, tratar, passar algum remédio para o cuidador também. E no sentido da gente poder também traçar uma linha de cuidados paralelos ao do paciente. Isso faz muita diferença. Você imagine você cuidar de um idoso com demência que está um pouco descompensado, ele ficar 24 horas inquieto, não dorme, e de uma hora para outra ele quer bater no cuidador, ele quer fugir de casa, e isso 1, 2, 3, 4, 5, e a pessoa não tem uma folga e acha que aquilo é obrigação dele. E se ele não sair de cena, tirar um dia, uma pessoa venha cuidar, ele não se recupera para cuidar bem. O que é que vai acontecer? Ele vai achar que aquela agitação é 10 vezes pior, e a gente vai medicando, e medicando, que aquela forma com que ele se comporta é 30 vezes pior do que deveria ser, e a gente vai medicando. E é sabido que os pacientes, eles se agitam, eles ficam inquietos, geralmente por estressores ambientais. Ou ele está com muito calor, ou ele está com muito frio, ou ele está uns dias sem defecar, não defecou, ele está inquieto, ou ele está sem conseguir urinar, ou ele está com fome, ou ele está com sede, ou ele está com a dor, ele se agita por causa disso. O cuidador estando bem, ele já é orientado na consulta, quando o paciente se agita, a procurar tudo isso, ver se ele não está com dor, se ele defecou, se ele não está com fome, se ele não está muito quente, se ele não está muito frio. Então ele já é orientado nesse sentido. E ele estando bem, Marcos, ele consegue detectar e evita que a gente aumente uma dose de um remédio, ou que a gente inicie um medicamento para acalmar aquele idoso. Então o que acontece, esse é um exemplo prático, é mais ou menos isso. Abraçar aqui nossa amiga Lúcia Garofa, está lá na cidade de Jardim de Piranha, mandando um forte abraço. Mandar um abraço para minha amiga Lúcia, trabalhei com ela lá, é uma pessoa muito bacana. Ela até disse, bom dia para vocês, que bom estar ouvindo e assistindo esse grande médico, né? Doutor Belísio, a família, por exemplo, ela também tem que ter sensibilidade, ela tem que entender, ela tem que perceber, por exemplo, esse estresse no cuidador. Tem. E ela aceita às vezes? Tem que perceber, Marcos, e ela aceita quando isso é justificado. Quando a gente demonstra para ela que o pai ou a mãe dela está sendo cuidado de maneira X e que poderia ser cuidado de maneira Y. E que essa culpa não é do cuidador. Lógico, tem cuidadores e cuidadores. Mas se é um cuidador que tem a confiança da família e que ele tem potencial, a gente conversa com a família. E na maioria das vezes eles conseguem perceber, eles veem que é mais barato eles irem no final de semana e dar uma folga ao cuidador, ou contratar um outro cuidador, do que ficar gastando com remédio, do que ficar gastando com internação, do que ficar gastando com uma fratura. Então, eles ser bem cuidados, a grande maioria das vezes, Marcos, é por desinformação mesmo. A família acha que, não, fulano mora em casa, é o filho, ele quem tem que ficar, e ali fica. Não é bem assim. Essa parte de cuidar, ela lógico que o fator econômico, ele limita, a sobrecarga econômica, ele limita esse cuidado. Mas as famílias, elas, quando você consegue demonstrar que a viabilidade de ter um cuidador bem, a gente tenta sempre manejar
com o que a família tem. Se só tem um cuidador, a gente tenta, só dá para ter um cuidador, a gente tenta com aquele cuidador fazer alguma estratégia. A gente lamenta não ter políticas públicas nesse sentido. A gente tem uma dificuldade de fazer um curso de cuidador, tenho tentado aí, junto com outros professores, montar um curso, mas a gente esbarra em algumas coisas que não dependem da gente, mas assim, falta muito, ainda muita cultura geriátrica aqui no nosso país. A gente tem um Rio Grande do Sul, é um caso isolado, à parte. Pra você ter ideia, Marcos, a quantidade de idoso que mora só é impressionante. Quando eu digo mora só, não é porque ele mora só e ninguém vai lá, não. É aquele idoso que passa o dia em casa sozinho, o filho só vem dormir à noite, acorda e vai embora. Isso é mesmo que mora só. E às vezes conta mais com a companhia do cuidador, né? Exatamente. A quantidade não, nesses casos sem cuidador, eu estou dizendo. Né? Muita gente. Morar só é um risco demais. Risco de acidente, risco do paciente não se nutrir bem, ele não faz a alimentação adequada, é um risco dele cair, um risco dele adoecer e não ter por quem chamar. Esse suporte social é fundamental. Então, a gente tem muita gente ainda morando só, mesmo com uma dependência muito alta. Doutor Belísio, quais são as consequências, por exemplo, desse tipo de estresse sobre o cuidador de idosos? Se ele não conseguir se desligar dessa tomada, não conseguir, por exemplo, como você mesmo disse, ficar bem, quais são as consequências futuras? Ele adoece, né? Essa questão que eu falei de ele se desligar, isso é só uma alternativa que ele tem para diminuir a sobrecarga do estresse, né? Mas existem várias outras. Então, quais são as consequências? Adoecimento. Ele adoece, ele sobe a pressão, ele fica obeso, ele fica sedentário, ele fica estressado, ele fica com depressão, ele fica com ansiedade. Tem uma síndrome chamada síndrome de Burnout, que ela quer dizer esgotamento. É aquela pessoa que fica sobrecarregada o tempo todo, triste, irritada, qualquer coisinha tem um pavio curto, dá muita dor no corpo, ela não dorme bem. Então as consequências são extremamente deletérias, tudo aquilo que o estresse pode causar. Diretamente na questão do humor, ele se isola, não quer sair, ele cria uma ideia de que toda hora ele tem que estar ali cuidando, ele acha que se ele passar uma hora sem estar olhando para o paciente, ele não consegue. É difícil às vezes a gente até propor, Marcos, de um dia ele tirar, ele não quer, não consegue, porque ele está com a doença, com a síndrome de Burnout, que é esse esgotamento, essa necessidade intensa de trabalho, de estar toda hora vinculado ao paciente idoso. Então são consequências desde emocionais, físicas, dores, obesidade, e na própria saúde dele, com doenças como hipertensão, como várias outras que decorrem de um estresse do cuidador. Um abraço forte para o doutor Belísio, confio a ele o cuidado dos meus pais, né? Médico do mais alto gabarito, não tem aquele ditado de mulher para mulher, agora de médico para médico. Quem está mandando esse abraço aqui é o doutor Marco Estúlio, né? Nosso grande amigo. Doutor Marco Estúlio. Parceiro aqui do nosso programa também. A honra de cuidar dos pais dele, ele tem também a nossa confiança de cuidar da minha família, meus filhos. Então vocês trocam o cuidado, né? Na verdade, a gente tem uma confiança mútua, né? Não é uma troca, é porque eu confio nele mesmo, e mesmo que eu cuidasse do pai dele, não necessariamente eu iria mandar meus pais, mas é pela confiança mesmo, é o que a gente tem de melhor aqui na região. Cara extremamente estudioso, atualizado, que tem tido muito sucesso na profissão dele. É flamenguista ou não? É flamenguista. Pronto, claro. Então melhor ainda, né? Tem áudio aqui chegando, bom dia. Feliz. Meu pai tem problema de depressão e agora sente uma agonia direto no estômago. Será que é o quê? E aí, doutor Belísio? São informações mínimas, né? Tem depressão e sente uma agonia no estômago. A depressão, ela, em 70% das vezes, ela cursa com ansiedade, Marcos. E a ansiedade, ela dá uma sensação de agonia, assim vamos dizer, no estômago. Pode ser que a depressão do pai dela esteja cursando com ansiedade. E a própria depressão também, no idoso, deve ser paciente idoso, ela cursa muito com sintomas físicos,
é um paciente que, além dos sintomas do humor, ele tem uma queixa física de uma dor no estômago, uma queixa física de uma dor de cabeça, e ele reforça muito essa somatização de sintomas físicos. Provavelmente, se não for alguma, em todo diagnóstico psiquiátrico, assim vamos dizer, a gente tem que afastar os clínicos. Então, se não tiver alguma doença no estômago, já que a agonia é na altura do estômago, a gente tem que investigar primeiro a parte clínica. A gente passa a pensar em depressão que ainda não está 100% tratada, ou que ela está associada com ansiedade, ou mesmo o efeito do medicamento, que ele pode ser agressivo ao estômago. Esse último é menos provável. Doutor Belísio, bom dia. Somos 10 filhos de papai e mamãe, né? E mãe criou mais 10 filhos do meu pai, né? Porque eles não ajudam, mas criticam. Fala que sou fraca, dia e noite, e eu aguentando isso, né? Tem dia que estou querendo sumir, pois faço de tudo para a mãe não cair, né? Toda hora que vem, os meus irmãos soltam piadas. Ela quer mais um conselho aí realmente de comportamental, né? Esse é o relato de grande maioria dos cuidadores de pacientes idosos aqui na nossa região. Antigamente se tinha muitos filhos, e os filhos, quando o pai envelheceu, eles tendem a designar uma pessoa para ficar cuidando. E ao invés de ajudar, quando eu digo ajudar, Marcos, todo mundo pode ajudar de alguma forma. Não é você dividir as tarefas, é também você dividir as tarefas, mas você incentivar aquela pessoa, motivar. Só cobrar. Tem aquele filho que mora em São Paulo, mora em Natal, mora não sei aonde, ele vem uma vez ao ano e ainda quer criticar o cuidado de quem está aqui todo dia. Essa pessoa está precisando de apoio, ela precisa que as outras pessoas ajudem ela. Chegar de uma forma, fulano, será que se a gente fizesse assim, não seria melhor? É bem verdade que quem vê de fora às vezes traz ideias diferentes e a gente aproveita. Mas criticar, por descarregar naquela pessoa uma culpa que é dele de não cuidar, ele acha que está cuidando, cobrando do cuidador que está lá. Isso é o dia a dia, isso é a rotina, é uma maneira, eu diria até, de falta de amor com a família, com o próprio pai ou a própria mãe. Para cuidar tem que ter amor, Marcos. Não é todo mundo que tem amor pelos seus pais, não. Ficar criticando quem cuida do seu pai ou quem cuida da sua mãe, isso é uma falta de amor, é uma covardia. Eu sou muito assintoso não, eu sou muito incisivo quando esse tipo de situação acontece. Eu estou sempre do lado do paciente, estou sempre do lado do cuidador. Eu não apoio, eu acho que isso é uma atitude deplorável das famílias ficarem recriminando quem cuida lá do seu pai, da sua mãe, do seu avô, criticando de maneira jocosa, de maneira depreciativa. Isso é o dia a dia, Marcos. Não, o que ela falou aí, esse relato dela aí, é o que acontece em 90% das vezes. Já aqui tem uma pergunta ao contrário, né? A nossa ouvinte disse que cuida da mãe, né? Só que a mãe reclama demais da comida, né? Ela faz tudo com todo carinho. A mãe come, mas vai dizer aos irmãos, aos outros filhos, que a comida está ruim e fica reclamando. E aí? É uma coisa que o paciente, dependendo da doença dele, se ele tem Alzheimer, se ele tem só depressão, tem que entender bem qual a doença tem. Mas aquele paciente, ele é como se você mora com seu irmão, um irmão, e o outro mora fora. O desgaste do dia a dia, do estresse, da convivência é maior com quem está ao lado. Então é natural que esse paciente, que essa mãe, que essa avó, ela se estresse mais com quem está ao lado e queira agradar os que estão fora, que ela não está ali vendo os defeitos todo dia. Isso é uma questão de convivência que pode ser manejada e que a família também tem que apoiar, tem que dar auxílio a esse cuidador. Mas isso acontece, educação, a gente ir educando, orientando como é que é. Uma palavra dessa que eu disse, uma orientação dessa, faz muita diferença para ela entender a doença do paciente, que ele pode ser capaz daquilo. E se for o caso, a gente ajustar uma medicação tanto para o idoso
como para o próprio cuidador. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, e deixo a mensagem para todas as pessoas que têm o idoso em casa, aquelas que cuidam, aquelas que fazem por onde seu pai ter uma qualidade de vida na velhice, que deu a vocês, e vocês, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, vocês retribuem, que vocês possam saber como cuidar e possam dar apoio a esse cuidador que está cuidando bem. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.